Boa noite, leitoras e leitores do Jornal Anhanguera. Meu nome é Leandro Daire. Estamos aqui em mais um Em Questão, o bate-papo do Jornal Anhanguera. Hoje no nosso tradicional formato. Aí aproveito e dou boa noite ao meu amigo e companheiro Veridiano Peixoto. Companheiro é uma boa, né? Boa noite, Lê. Camarada podia ser uma... Camarada, boa noite, Lê, boa noite a todos, tá? Voltamos ao nosso formato aí depois de 3 semanas, né? Onde tivemos a oportunidade de estar batendo um papo com os pré-candidatos à Prefeitura de Santana de Parnaíba. Ou seja, voltamos aí à nossa normalidade de todas as segundas-feiras. A nossa normalidade de todas as segundas-feiras. E, Veri, já que a gente voltou à nossa normalidade de todas as segundas-feiras, nada melhor que a gente começar aí com alguns dados, os dados da Covid, que a gente sempre passava isso, né? A gente sempre abriu o bate-papo passando alguns números da Covid. Eu vou passar alguns números e só vou lembrar que esses números da cidade de Osasco, exclusivamente da cidade de Osasco, são da atualização do dia de ontem. A gente ainda não tem os números do dia de hoje. Tá bom? Os demais números são todos do dia de hoje já, atualizados do dia de hoje. Então, em Osasco, os casos confirmados ficaram em 9.529 e os óbitos em 575. Em Barueri, confirmados 3.425 e os óbitos 266. Em Itapevi, os confirmados 1.740 e os óbitos 145. Em Jandira, os confirmados 690 e os óbitos em 50. Em Carapicuíba, os confirmados 3.849 e os óbitos em 186. E em Parnaíba, os confirmados 1.454 e os óbitos em 59. Esses são os números tristes da Covid. Como nós começamos, né, as nossas lives, eu acredito que o principal assunto, né, que foi discutido é sempre essa questão da Covid, né? Então, o que está acontecendo? Em muitas ocasiões aqui nós relatamos aquele momento que os gestores municipais estavam aí providenciando os hospitais de campanha, trouxemos a insegurança de todo mundo, né? Sim, a insegurança, né? E assim, é interessante focar esses números, Lê, porque isso são números de hoje, né? Passado aí uma semana desde que essas cidades da região, elas, vamos dizer, se enquadraram aí ao plano São Paulo, né? Que, enfim, tudo aquilo do governo do estado que possibilitou a abertura, né, de alguns setores comerciais e setores de serviço. Agora, o que mais chama a atenção, Lê, sobre esses números aqui, é porque você apresentou os números agora de hoje, com exceção de Osasco, né? Isso, com exceção de Osasco, os números são todos de hoje, né? Tá, e aí quando nós remetemos a uma semana do dia 13, né, antes aqui tivemos o trabalho de trabalhar com os números, e aí nós podemos verificar que duas coisas chamam atenção, né? É assim, Barueri e Osasco são os municípios aí, não só da região, mas também do estado, apontados com número de casos alto, número de óbitos também elevados, mas essas cidades elas estão apresentando uma certa estabilização, ou que, na linguagem aí que todo mundo está falando, é o famoso platô, né? Platô. Então, houve momentos aí que Osasco e Barueri, principalmente Barueri, né? Nós noticiamos, Barueri também foi noticiado aí na grande mídia, tanto impressa quanto televisão, que Barueri chegou um momento assim que subiu, né? Subiu e falou, e aí, o que vai acontecer? Mas os últimos dados, pelo menos esses 7 dias, tá apontando o início de uma estabilidade, uma tendência que já vem ocorrendo na cidade de São Paulo, em algumas cidades da grande São Paulo. Então, assim, a Covid, os casos estão maiores no interior, né? Interior, isso daí está sendo
pelo menos mostrado. Então é assim, aí fizemos uma breve matemática e uma breve conta, né? Entre o dia 13 e o dia 20, o número de casos em Barueri, ele teve um aumento de 7,4%, e o de óbitos, 3,2%. Não, desculpa, em Osasco, 7,4% o número de casos, e o número de óbitos, 3,2%. Em Barueri, o número de casos de 4%, tá? Dia 13, 3.290 casos, e hoje 3.425. E o de óbitos, 2%. Há uma semana, 260 óbitos registrados, e hoje 266. Itapevi é o município que apresentou um aumento, né, o maior aumento aqui, 16% no número de casos, mais o número de óbitos, 8%. Jandira, 8% no número de casos, se manteve estável no número de óbitos, 50 no dia 13, 50 hoje. Carapicuíba, 9% no número de casos e 10,8% no número de óbitos. E aí tem um dado, né, interessante e até mesmo preocupante quando nós nos voltamos aqui para Santana de Parnaíba, tá? O número de casos em Parnaíba, ele foi de 8%, ou seja, não é um dos menores, mas também não é um dos maiores. No entanto, o número de óbitos aqui no nosso município... Ou seja... Tá dando... Deu retorno para mim. Deu retorno. Tá. No entanto, o número de óbitos em Parnaíba em 7 dias, ele foi o maior quando comparado às outras cidades, de 11,2%. Tá? Não é uma surpresa, até. Infelizmente não é uma surpresa, que inclusive no dia 7 de julho, né, nós veiculamos uma matéria, deixa eu até confirmar, no dia 7... Sim, no dia 6 de julho, nós trouxemos a seguinte matéria. Em junho, Parnaíba registrou o maior aumento de mortes da região. Né? Então, os dados disponíveis lá no portal da transparência de registro civil, enquanto a variação semestral dos outros municípios, aí, alguns até com queda, Parnaíba ele teve um aumento de 61,7%. Ou seja, se você... Pode falar. A gente tem uma tabelinha disso, Veri. Vou ver se eu consigo colocar aqui para a gente dar uma olhada. A gente tem uma tabela disso, não querendo te cortar, mas é só para ilustrar, ilustrar de uma forma bacana aí os números que você está falando, que são os números... correspondentes à matéria, né? Correspondentes à matéria. Espera aí, deixa eu só... Então, mas vai falando. Enquanto aí você está... Então, o que a gente... Isto, não, eu acredito que esta daí que referente aos municípios, né? Sim. Então, em junho, nós trouxemos a seguinte questão. Barueri, o número de óbitos registrados no primeiro semestre de Barueri, ele teve um aumento de 0,9%. Cajamar se manteve se manteve estável, né, entre maio e junho. Em Carapicuíba, houve uma redução no número de óbitos de 7% entre os meses de maio e junho. Em Itapevi, houve uma redução de menos 16,4%. E mesmo agora em julho, Itapevi está apresentando um número aí, até elevado no número de casos. Jandira se manteve estável. Osasco, 9,4%, essa variação, e Santana de Parnaíba registrou 61,7%. O que isso significa? No mês de maio, foram registrados 37 óbitos no município, e já no mês de junho, esse registro saltou para 60 óbitos. Tá? Então, houve um aumento aí de 61,7%. E aí, quando nós verificamos a explicação para isso, nós percebemos, né, que só os casos da Covid-19 em Parnaíba, ela representou 28,3%. Ou seja, para você ver aí a questão do quanto a pandemia, né, do quanto as causas aí do coronavírus, um reflexo triste,
que no caso aí de óbitos, ele representou para Santana de Parnaíba. Isso correspondente ao mês de junho. E aí esses dados, pelo menos nos últimos 7 dias, que está mostrando realmente um aumento, quando faz esse comparativo com os outros municípios, levanta-se a questão, né? O que deve estar acontecendo? O que você acha que deve estar acontecendo? Talvez, após a implantação do Centro de Combate ao Coronavírus aqui no município, se passou a tratar mais pessoas aqui, consequentemente mais pessoas internadas, né? E o resultado talvez está sendo esse número aí, esse aumento. Não é um aumento assim alto, mas quando nós falamos de vida, né? Uma vida, ela não é apenas um número, né? Ela tem um nome, ela tem a família, ela tem a dor da perda. É uma história, né? Tem toda uma história, né? Mas Parnaíba, pelo menos nesse momento, ela está seguindo uma tendência de crescimento no número de óbitos, tá? E muitos desses óbitos são decorrentes aí da Covid-19. Tá, eu aproveitar essa deixa sua aí, e a gente está falando, e eu estimo, ele está aqui, eu aproveito para dar boa noite e também estimar a plena recuperação do pastor Ebenezer, do vereador pastor Ebenezer, que a gente acabou noticiando aí também que testou positivo para a Covid. Aproveito e desejo uma plena recuperação e o nosso boa noite, né, Veri? Isso, uma boa noite, uma boa recuperação ao vereador, né, que... Em uma semana na qual o Rogério Lins, em Osasco, testou positivo, o Danilo Joan também testou positivo. Então vai aí a nossa desejo aí de breve de recuperação ao pastor Ebenezer, tá? E com isso eu dou boa noite para o Cristian Rony, boa noite para a Rosana Cardoso, boa noite, Rô, Cirlei Vieira, boa noite, muito obrigado. Para o Ademir Silva também, muito obrigado. Para o Magno Mori, obrigado, Magno. Adriana Vieira, que sempre está com a gente aqui também, muito obrigado. Nosso muito boa noite. A Lorena Araújo, boa noite, Lorena. Fabiano Aparecido de Jesus, boa noite, Fabiano. Obrigado parabéns pela transparência aqui que ele comentou. Pelo César Santos também, meu amigo César Santos, boa noite, muito obrigado. Obrigado mesmo. E com isso, né, Veri, com esses números, esses dados, a gente acaba entrando e lembrando também que nós conversamos aí com os 3 pré-candidatos, né? Sim. Agora está me dando o retorno do seu. Tá. Bom, resolveu? Resolveu. Nós sempre conversamos aí, fizemos uma live com os 3 pré-candidatos, com o André Bastianon sendo o primeiro candidato, com o Dr. Danilo Ferrarese o segundo candidato e também com o Silvinho Peccioli, aí, o terceiro pré-candidato às eleições de 2020. Inclusive, deu uma repercussão grande, as 3 foram bem bacanas, deram uma repercussão bem bacana para a gente, levando a informação. Eu gostaria que você comentasse um pouco aí do que a gente viveu meio que tempo de live assim. Nos aventuramos, né, assim, tivemos a audácia, né, devido às proporções, tivemos a audácia de simplesmente falar, vamos conversar com pelo menos os pré-candidatos existentes, né, quando declarados, né? Declarados e até mesmo existentes, né, porque o pré-candidato da situação, a gente sabe, né? Cada hora é um nome, aí fala que é isso, fala que é aquilo. Mas eu queria destacar o seguinte, Lê. São 3 personagens, tá? Inseridos dentro da política, na corrida eleitoral, com pensamentos, ações, histórias distintas, né? Então, é óbvio que as pessoas têm uma certa curiosidade. Então, o André Bastianon foi o primeiro, parnaibano, né? A questão da renovação, a questão da atuação, da militância, que ele destacou muito bem, né? E o André, ele expôs pelo menos o que ele pensa, o que ele considera ser importante para a cidade, pontuou, né, algumas situações, fez críticas, né, não só à atual administração, mas à administração
passada, enfim, e abriu, né? O André, ele abriu todo aí, vamos dizer, ele abriu esse cenário de discussões eleitorais. Em segundo veio o doutor Danilo Ferrarese, né? O doutor Danilo, que vem aí com PTB, está tendo apoio aí de parlamentares, no caso, o próprio pastor Ebenezer, o Ângelo da Silva, o ex-vereador doutor Rogério, enfim, e vem despontando, né? Vem despontando. Inicialmente, o doutor Danilo, ele apareceu de uma maneira até tímida, né? Evitava os embates, e aí, enfim, tal. E depois ele seguiu um caminho, assumiu o papel de opositor, né, à atual administração, da qual ele deixou claro aí também que em um momento ele fez parte da administração, quando ele foi diretor da USA e do PAN, me corrijam aí se não são essas atribuições, mas foi num desses dois aí. Né? E aí você vê que a diferença, né? A diferença assim, que o doutor Danilo está naquele processo de construção, né? Dos aliados. Eu acredito, segundo ele, já está bem sedimentado. Ele falou até que o nome do vice dele já foi escolhido. Ele não quis revelar quem né? Ele não quis revelar quem diz que tem já uma equipe trabalhando, enfim. E o Silvio, né? O Silvio na última segunda-feira, que o Silvio ele traz uma história, né? Ele só não traz uma história política, ele traz uma história de administrador, de ex-prefeito, deputado federal, e ele acabou até levantando algumas questões. Então, assim, o papo, o papo que o Silvio teve, o Silvio ele só não falou como um pré-candidato, né? O Silvio ele falou também como um ex-prefeito. Certo? Ele falou como uma pessoa que ele conhece a cidade, que ele olha, isso é assim, isso era assim, tá? E coisa que de repente o André ainda, tanto o André quanto o doutor Danilo, eles não fizeram isso porque eles não foram prefeitos, né? Não foram prefeitos, exatamente. Não foram prefeitos. Então, o Silvio fez esses apontamentos, e aí me levou uma seguinte questão, né? Que não é presunção isso, longe. Quando ele fala que, olha, a cidade, eu fiz isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos isso, tal. Então, ele fez, né, segundo ele fez o que lhe cabia naquele instante. E aí entrou a administração do Elvis, né, primeiro com o César, que é muito interessante, que estávamos lá numa coletiva, eu sempre repito essa história, né? O César, com 2, 3 meses de mandato, fez uma coletiva de imprensa, e tem uma frase célebre dele, né? Que ele disse que na cidade dele, passados mais de 400 anos, só tinha uma loja das Casas Bahia, uma loja 100 e um terminal rodoviário que só cabia um ônibus. Eu lembro disso aí. Né? Então ele já fez um discurso desenvolvimentista através de obras, enfim. Então, naquele momento, você já verificava que assim, opa, não é um rompimento, né? Pode ser um rompimento político, né? Mas um rompimento administrativo e de gestão, isso não ocorreu, né? Isso não ocorreu, até porque o que acontece? Se hoje nós verificamos o grande norte ou a grande referência da administração do Elvis nesse segundo mandato são as obras. Né? Sim, são as obras. O famoso canteiro de obras. Eu me recordo que o ex-vereador Zé Cardoso, né, que manda um abraço a ele também, e ele falou numa sessão da Câmara, quando, enfim, a Câmara tinha uma ferrenha oposição ao Elvis, ele falou, olha, vocês vão ter uma surpresa, o prefeito ele está elaborando um plano de obras gigantesco. Eu acho que ele foi o primeiro a cunhar essa questão de canteiro de obras, né? E isso. Então, assim, aí você verifica, tal, tudo bem, o Elvis ele vai ser prefeito até dia 31 de dezembro, correto? Sim. Ele vai fazer tudo? Não. Não. Vai ficar coisas a serem feitas? Sim. Provavelmente, né? Provavelmente. Da mesma maneira que quando os outros ex-prefeitos terminaram o mandato, assim, houve coisas a serem feitas,
né? E aí o sucessor, no caso o que seguiu, continuou. Mas assim, é impossível você terminar, principalmente quando se diz respeito a obras, né? Então, eu vejo muito essa semelhança. Assim, as pessoas mais novas, de repente, né, os que estão chegando agora em Parnaíba, fala assim, nossa, tá havendo uma revolução, muitas obras, enfim, tal, sabe? Nossa, a impressão que se dá é que não havia nada na cidade de infraestrutura. Mas não, né? Havia uma infraestrutura, tá? Pode não ter sido a ideal e nem a necessária, mas já havia uma infraestrutura. E aí houve um processo de continuidade dessa infraestrutura, que com certeza o próximo prefeito também vai dar continuidade à infraestrutura, e assim, é difícil. A gente pega como exemplo as cidades como Barueri, como Osasco, né? Que são cidades que começaram um processo de infraestrutura muito antes de Parnaíba e ainda estão desenvolvendo, né? Principalmente na área de mobilidade urbana, essas coisas todas. Então, não é nenhuma novidade o canteiro de obras. O canteiro de obras sempre vai existir. Depende da prioridade de cada gestor. Sim, e aí nós, exatamente. só para completar, e aí nós fizemos um levantamento disso tudo, que na própria fala do Silvio, que ele falou que se ele for eleito, a prefeitura ela não vai lá para a estrada Mascarenhas, né, que o centro administrativo não vai para lá, e aí, coincidentemente, aí nós fizemos uma matéria, e aí, coincidentemente, a prefeitura começou um programa de falar falou do centro, né, as obras feitas no centro, meio que mostrando assim, ó, estamos trabalhando no centro. Mas aí vem a grande questão. Nós fizemos o levantamento dos 2 planos de metas da prefeitura e se percebeu que boa parte das obras de infraestrutura não são projetos, não é o que vai ser feito, mas é o que já foi entregue e o que está em execução. Ele se concentra numa área relativamente muito pequena, se comparar a Santana de Parnaíba. Então você tem a ponte, aí tem uma avenida no Jardim Parnaíba que saiu, que é próximo à ponte. Lá próximo da Vila Esperança, que foi inaugurado o centro de especialidades, a maternidade, o pronto-socorro infantil, e aí está saindo também o centro de eventos, o centro de eventos, o centro de convenções, arena de eventos, centro de convenções, centro de gestão escolar, hospital, e aí do lado da Câmara, lá o centro esportivo, na Baixada de São Luís, ali teve o parque, e aí teve escola, né? E aí você, legal, beleza. E aí você se volta, de repente, para o 120, que é uma área populosa de Santana de Parnaíba. Inicialmente houve a inauguração do Colégio Mariazinha Fernandes, certo? E aí houve, aí agora está em projeto um parque, que é um parque enorme, né? Há 15 dias eu estive passando lá, é um parque realmente enorme, vai ser o maior parque da cidade, e aí na própria Estrela d'Alva também há um projeto de uma escola, né? Então, 120 se resumiu nisso. No Parque dos Eucaliptos, tem uma obra lá que é um complexo aquático de piscinas também que está parado. O próprio Tribunal de Contas do Estado já citou isso. O São Pedro, ele começou com um parque, com um campo, e aí tem a escola, o Ana Aparecida, houve a inauguração de um colégio. O Colinas, também o parque, né? O Parque Santana, foi inaugurado um parque que não foi entregue, que foi na época lá da Covid, uma praça, a reforma do Colégio Aldônio, em Alphaville agora a ampliação do Tom Jobim, o tão polêmico túnel, a passarela que foi inaugurada sem ser inaugurada, e aí você tem a duplicação da Paiol, né, da Avenida Paiol, que foi entregue, mas a ligação Colina-São Pedro, ela está bloqueada. A Fazendinha, o LED da Caira saiu para dar lugar ao Ganha-Tempo e foi para uma outra localidade. Então, assim, na hora que você pega realmente, a cidade está tendo obras, sabe? Bairros como a Chácara das Garças mesmo recebeu um colégio, recebeu uma UBS, está com processo de implantação do asfalto, tá? Houve-se uma infraestrutura na Chácara das Garças, também houve no Parque Sinai,
no Parque dos Monteiros, ali você observa que teve alguma coisa, na Chácara Solar ali tem o ginásio, né, ali nas imediações da Tenente Marques, no Jardim, no Poupança o conjunto habitacional, me parece que houve o CRAS, há um projeto não sei se ele está em execução, de ampliação ou construção do Colégio Paulo Freire, tá? Mas você observa a coisa bonita, aquelas obras, assim, que realmente é o centro. Hoje, Santana de Parnaíba, Lê, estou me estendendo, mas daqui a pouco. Se você verificar, o morador das imediações do centro, ele conta com toda a infraestrutura necessária, educação e saúde. Ele tem um pronto atendimento, que é o PAN Santa Ana, tá? Ele tem ali diversos colégios, as obras de mobilidade urbana lá com o Viário da Ponte estão concentradas lá. Esqueci também daquele muro, né? O muro ornamental. O muro ornamental que vai sair. Então, assim, houve uma concentração, mas é o centro da cidade, devemos. Então, é uma coisa assim meio que contraditória. Eu vou tirar a sede da prefeitura, vou mandar para um outro espaço distante, mas eu estou centralizando todos os serviços justamente nas imediações do centro. E aí você vê o complexo de saúde que está saindo ali lá no alto, né? As ruas são estreitas. As ruas são estreitas. Eu fico tentando imaginar, muitas vezes, uma pessoa que vem lá do São Pedro, ou do Colinas. O terminal de ônibus está lá embaixo, e não são todas as linhas que sobem. Então, assim, é válido, mas por que não se pensou parte dessas obras ou desses instrumentos públicos serem implantados, de repente, na Fazendinha? A Fazendinha uma descentralização, né? A Fazendinha precisa de um pronto atendimento. O bairro de São Pedro precisa de um pronto atendimento. O Parque Santana precisa de um pronto atendimento. Santana de Parnaíba, ela só tem duas áreas de pronto atendimento. O UPA na Fazendinha, que concentra, como diz, um lado da ponte, e tem o PAN Santa Ana, que concentra o outro lado da ponte. Tá? Isso não foi pensado. Então, assim, legal, vamos investir na saúde de prevenção. Sim, as UBSs, elas estão bem distribuídas, estão até bem localizadas. Mas e os pronto-atendimentos? O bairro como São Pedro, ele precisa de um pronto-atendimento. Imagina a pessoa que, sei lá, na madrugada, ela está passando mal, ou ela tem que se deslocar até a UPA ou o PAN Santa Ana. Então, não é nenhum absurdo quando as pessoas chegam e falam assim, eu estou esperando 3, 4 horas. Por quê? É o gargalo. É o gargalo. Então, essa questão não foi pensada. Tá? Estamos fazendo obras? Estamos, mas ela está muito centralizada aí na região central. Nossa senhora, mas deixa só para só para dar um bom. Eu estava com saudade de falar. Eu vou fazer uma analogia, mas é uma analogia que ela não que ela não seja válida, mas as obras estão concentradas no centro histórico, no centro histórico centro expandido, né? No centro expandido. Sim. E na Câmara a gente não tem nenhum representante oriundo dessa área. Era só isso. Desta área mesmo, a gente não tem um representante, que é um contrabalanço. Sim, o vereador, ele não é vereador do bairro só, ou daquela área, ele é vereador da cidade inteira, mas deixa eu aproveitar, e esse gancho, esse arco, o Veridiano me deixou para dar boa noite para Adriana Cogneglian, boa noite, Dri, para Janaína Sartini, Adriano Luiz, Irani Moreira, boa noite, Joaquim Eduardo, meu amigo, boa noite, a Janaína de novo aqui, boa noite, Cida Fernandes, minha amiga também, boa noite, Eliette Ramos, o Renato Bezerra, boa noite, Márcio Marques, Irani Moreira, boa noite, Júlio Barros, tudo bem, Júlio? Boa noite, Jefferson Lima, Wendel Renato, boa noite, Renato, meu amigo de Macara, a Irani de novo aqui, e a Ju. É isso aí. E eu aproveito para falar disso também, aproveitando esse espaço que a galera está falando que a gente tem um espaço, deixo aqui mais uma vez aberto o espaço. A nossa intenção com a live foi realmente essa aí, né, Veri? De trazer informação, de trazer a fala dos pré-candidatos, para que a população tenha aí um conhecimento, né? Tenha um conhecimento maior daqueles que poderão votar. E sendo assim, o nosso convite fica novamente aberto pro prefeito Elvis César. A gente está aqui à disposição, quando quiser falar com a gente aí.
A gente está à disposição também com o pré-candidato, assim que for indicado o nome, a gente já está aberto, né, com quem para falar com a gente, para conversar com a gente, e para ter esse canal aí, esse canal aberto com a população, jogando muito limpo e muito transparente. Só para a gente terminar, que a gente vai passar um pouquinho do tempo, mas para a gente terminar, a gente falou das campanhas dos pré-candidatos, né? Essa fala das lives puxa exatamente para isso, né? A gente já vê na rua, por exemplo, o meu Facebook, o minha TL no meu Facebook, a gente já vê bastante pré-candidatos, a gente já vê bastante manifestação de pré-candidatos, imagens, fotos, aquela vídeo, a gente está vendo muito vídeo de pré-candidato também sendo postado. E aí o Veridiano também fez uma matéria bem bacana, conversando com alguns pré-candidatos e outros que já estão, aí já são nobres edis, já estão na Casa Legislativa, na Casa das Leis, sobre essa diferenciação da necessidade ou não do corpo a corpo diante a pandemia que a gente vive, né? Então, é uma coisa para ser levada, para ser pensada. Como que a gente vai agir? E o Anhanguera é um espaço aberto para isso, mas como que a gente vai agir? Como os candidatos irão agir, né, Veri? Diante dessa pandemia, essa coisa toda, né? Assim, a gente ainda tem, acho que 14 minutos, né? 14 minutos. 14 minutos. É que você deu uma espilingada dos 10. Não, Deixa eu aproveitar que você me deu a fala. A Janaína Cassiane fala assim: Leandro, temos 2 Janaínas. Então, boa noite para as 2 Janaínas. Para as 2. Tá. Cara, é uma situação assim meio... Quando se pensa em fazer campanha, né? Não tem como você imaginar você fazer uma campanha política sem ter o contato, né? Sem o corpo a corpo. Foi muito interessante isso, que na realidade o que motivou, né, tá fazendo uma matéria dessa é que o vereador Marcos Tonho, do PSDB, ex-presidente da Câmara, na semana passada ele postou a famosa TBT, né, que é uma recordação de uma foto de 2016, no qual ele mostrava uma reunião, né? Na realidade era uma reunião de prestação de contas, que, segundo ele, foram 2 reuniões, me parece, né? Que as 2 chegaram a totalizar aí quase 800 pessoas. E era muito comum, né? Essas reuniões de bairro, você reunir as pessoas num dia da semana à noite, num espaço e conversar. E hoje você não vê mais isso, né? Pelo menos não há uma tendência de que isso volte a figurar, né? E quem que está fazendo a pré-campanha? Porque a pré-campanha já está permitido aí o bate-papo, todas essas coisas. E você começa a perceber que os pré-candidatos hoje de Santana de Parnaíba, eles são muito heterogêneos, né? Existe uma diferença, assim, porque tem o tradicional, né? Aquele que realmente conversa com as pessoas, que sai na rua, que abraça. Já há aqueles que estão apostando na rede social, há aqueles que estão passando por um processo de transição, né? De transição. E aí ontem mesmo eu conversando com o Aguinaldo Moreno, um abraço a ele também. E aí, Aguinaldo? Cara, eu sempre fiz campanha conversando com as pessoas, e agora? Então, olha como houve um rompimento, né? Você pega o Aguinaldo Moreno, que enfatiza sempre, eu tive 7 mandatos, estou indo agora para disputar o 8º, né? E o Aguinaldo, ele comentou, ele falou, cara, eu preciso rever tudo, porque tudo que foi feito anteriormente, eu tenho que ver o quanto isso vai valer agora. Eu não vou ter condições de fazer mais reuniões, né? E aí o próprio Marcos Tonho também falou que está nesse processo de transição, o ex-vereador, o doutor Rogério, o vereador Adalto, né? O Silvinho Filho, o Felipe Gomes, tá? Então, assim, eu estou citando o nome desses já vereadores, que são também pré-candidatos e
né? Mas eu também procurei outros vereadores, né? Procurei tentar ouvir o Ronaldo Santos, que foi presidente da Câmara, o Gino Mariano, o Amâncio, né? Assim, não obtivemos resposta, mas pelo que nós ouvimos desses, assim, a rede social ela vai ser importante, mas ela talvez não vai ser decisiva. Vai ter que chegar uma hora que, se eu fazer a reunião com 50, eu vou ter que dividir essa reunião com 50, fracioná-la em 5. 10, 10, 10 e 10. Mas eu tenho que falar com os meus eleitores. Isso é fato. E aí eu até levantei. Mas será que os eleitores hoje estão dispostos a falar com os pré-candidatos? Eu acho que é o seguinte, Veri, eu acho que é importante o corpo a corpo, eu acho que uma coisa vai complementar a outra, né? Mas a importância a importância do corpo a corpo, ela se dá exatamente também para montar o clima de eleição, o clima de campanha, o engajamento, essas coisas todas, porque a gente sempre vem falando isso da multiplicidade dos votos, né? Da capacidade de que algumas pessoas têm de multiplicar os seus votos e que outras pessoas não têm de multiplicar o voto. Então, eu acho que no virtual, né, no Facebook, eu até entrei nesse assunto, Veridiano, porque houve uma intensificação também da propaganda da prefeitura nas redes virtuais. A gente tem visto muito mais, como você falou, a gente tem visto muito mais propaganda da prefeitura nas redes virtuais, ao mesmo tempo que a gente vê uma intensificação também dos pré-candidatos, de alguns pré-candidatos e de outros que já são vereadores, começaram a intensificar essa ação também no Facebook. E alguns até postando fotos com pequenas reuniões, com pequenos agrupamentos de pessoas, tá? Usando, a gente sempre vê o uso da máscara, o distanciamento e tal. Eu acho que é exatamente por causa disso que a gente sempre vem conversando e também estudando, que é uma forma de multiplicar os votos, né? Porque fica muito difícil a pessoa multiplicar, convencer, né? Eu convencer o Veridiano a votar em mim, caso eu fosse candidato, sem esse contato mais pessoal, sem esse contato mais próximo. E não é te convencer, né, Veridiano? É fazer com que você saia convencido e convença uma outra pessoa. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que o corpo a corpo, realmente, o corpo a corpo é uma coisa que não vai ter como escapar. Você frisou um ponto aí importante sobre a intensificação da propaganda da prefeitura, né? Tudo aí, se identificou, né? Intensificou essa semana. Eu não sei se foi uma percepção minha. Então, mas o interessante é que são duas vertentes cuja raiz é a mesma, né? A raiz ali é a matriz. Porque o prefeito Elvis, ele faz as lives dele como prefeito, e aí do outro lado você também tem a prefeitura, como eu disse, há um programa, é a prefeitura do seu bairro, né? Que eu acredito que ela vai se estender mostrando todas as obras que foram feitas, as que estão em projeto. Eu acredito que a prefeitura ela está pegando o que já foi feito, né? E aí, em contrapartida, no paralelo, vem o Elvis também e já faz um vídeo. Então, assim, a prefeitura fala, implantamos o asfalto. E aí ele vem na Chácara das Garças e aí ele filma o pessoal trabalhando, né? Então, assim, é realmente dos dois lados, você meio que fecha. Mas aí tem a propaganda institucional da prefeitura, a prefeitura como órgão, o Estado, e também tem a propaganda do gestor. Isso tem que ficar bem claro, essa divisão. Porque a partir do momento que o prefeito ele se coloca e ele fala bem assim, ó, estou eu, recentemente aqui na duplicação da Tenente Marques, né, ó, estou eu ao lado do meu pai, o deputado estadual César, ainda bem aí o deputado se recuperou também da Covid, né, aí a nossa torcida a ele, né, e aí é bem isso, cara, você meio que fecha, a impressão que se dá é que o Elvis é o candidato dele mesmo. Sim. Né? Que ele é o candidato dele mesmo, então tá se intensificando, mas vai chegar uma hora nas convenções que isso vai parar, né? Vai ter que parar, você vai, opa, peraí, acho que houve um caso em Mongaguá, né? Que o Tribunal de Justiça, inclusive, solicitou ao prefeito que retirasse as propagandas da página,
Mas a diferença lá é que o prefeito está concorrendo à reeleição. Mas é interessante aqui, assim, porque que você pega, com exceção de Santana de Parnaíba, todas as outras cidades, os caras vão disputar a reeleição. O Lins vai disputar a reeleição, o Furlan vai disputar a reeleição, o Marcos Neves em Carapicuíba a reeleição, não sei o caso do Baruf em Jandira, devido a esse imbróglio aí que ocorreu nas últimas semanas, o Igor Soares em Itapevi, o Danilo João em Cajamar, e assim, os caras colocaram o pé no freio, né? Os caras colocaram o pé no freio. E aqui não, cara, tá uma propaganda excessiva, né? Pô, toda hora são lives, são vídeos produzidos, enfim, ele no prédio lá da fazendinha, daqui a pouco dá um corte, já tá na rua. Não, trabalho sensacional, trabalho assim, que você olha, um marketing muito bem feito, né? Mas até onde vai esse marketing? Porque o Elvis vai ter que anunciar o candidato dele. Será que já não estava na época dele colocar ou essa mulher, ou este homem, e falar bem assim, ó, este é o meu candidato, porque está tudo se voltando a ele, né? E há pessoas, pessoas que talvez pensem que ele é o candidato. Sim, não, por isso que eu falei dessa intensificação, né? Porque para levar esse clima para a rua, porque no Facebook, tá certo que a gente deve seguir muito mais políticos do que a média das pessoas seguem, mesmo porque faz parte do nosso trabalho, tá sempre como que eu falo? Sendo informado, né? Vendo o que está acontecendo, essas coisas todas. Então, eu acho que... Mas a intensificação dessa campanha, e eu acho que até por isso, né, Veri? A gente conversou e acabou gerando a reportagem da necessidade do corpo a corpo e da intensificação do online, essas coisas todas, é que nos levou a esse tipo de reflexão, né? E uma outra coisa que você falou, Pirapora também o Gregório não disputa a reeleição, vai ter um outro candidato, mas diferente do prefeito Elvis, os demais prefeitos da região, eles são muito pontuais nas suas lives, né? Mesmo o Furlan, ele é muito pontual, né? São momentos pontuais. Ele não é muito adepto, né? Eu acho que quem aparece um pouco mais... O Lins também aparece, mas não nesse mesmo volume. Né? O Lins está aparecendo mais na questão do Covid, né? Mas ele teve esses afastamentos. O Igor também, ele não é muito de aparecer. Assim, o Lins é até curioso, porque ele apareceu... ele apareceu porque ele teve um problema de coração, como que eu falo? Estafa, né? Ficou estafado. Isso. Logo depois, coitado, ele fez a live ficando estafado, logo depois, ele fez a live falando que a esposa dele tinha testado positivo Covid, e depois ele fez a live falando que ele tinha testado positivo Covid, né? A mesma coisa do Danilo aqui em Cajamar também, né? Danilo, assim, inaugurou algumas coisas, tal, tudo bem, mas a maioria dos prefeitos, eles estavam centrados na questão da Covid. Se você pegar, o Elvis chegou um determinado momento que ele rompeu isso. Ele começou a fazer as lives da Covid lá na prefeitura, e aí depois ele levou lá para a arena, né, de eventos, na qual ele ficava lá no tablado, e fica com o Dr. Misorelli do lado, né? E aí ele chegou um momento, ele rompeu, começou a fazer a live na casa dele, né, na biblioteca da casa dele, e aí não é mais diária, e agora tá na rua, né? Tá na rua na ponte, tá no centro administrativo, tá no Ganha-Tempo, tá na ponte de Alphaville, tá assustadora, né? Assustadora o quanto o prefeito tá mostrando... É incisivo, né? Isto, né? Enfim. Tá incisivo. Mas, enfim, deixa só o Danilo Gonçalves, que é o nosso amigo, falou: pessoal, boa noite. Até agora, qual pré-candidato teve mais retorno de público nas lives de vocês? Tá lá, dá para ver, o Danilo, na nossa página do Jornal Anhanguera, do Facebook, que eu acho que a live de maior visualização é a do Silvio. Eu acho que até agora é a do Silvio. Só dá uma olhada lá, eu acho que deve estar batendo na casa das 11 mil visualizações, se eu não me engano, e o Danilo, eu acho que 5.500, mais ou menos 5.600, mas está lá exposto, você só dá uma puxadinha no vídeo lá,
reflete bem essa pergunta que você fez. Mas é isso aí, a gente passou de meia hora para 45 minutos, tá isso aí. E as lives foram de 50 minutos. Muito obrigado pela audiência e pela paciência, pela como eu falo, pela participação de vocês. O Em Questão é o bate-papo do Jornal Anhanguera, que acontece toda segunda-feira às 19h30 aqui na página do Facebook. E eu, Leandro Daire e Veridiano Peixoto, estaremos aí novamente na próxima segunda-feira. E assim, né, Veri, que tivermos o acerto e a confirmação de outros nomes que possam vir a ser pré-candidatos, a gente vai abrir o espaço para que estejam conversando conosco. Veri? Aquele abraço, né? Desculpa eu ter falado, eu acho que eu estava meio que... Porque nas últimas 3 semanas... Estava com saudade. Nas últimas 3 semanas, realmente foi dada a liberdade para os nossos convidados, né? Uhum. E aí hoje eu me empolguei de repente, aí já era aquele acúmulo, né? Mas enfim, é isso mesmo, o espaço está aberto, a gente novamente reitera aí o convite, tanto ao prefeito Elvis, quanto ao nome, né? Que ele vai anunciar, para que possa aí estar conversando conosco e com a população aí de Santana de Parnaíba. Isso aí. Muito boa noite. Até segunda-feira que vem, a partir das 19h30. Espero vocês por aqui. Valeu. Tchau, gente.